A epístola do apóstolo Pedro, a sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1, nos diz: Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Muitas pessoas têm o entendimento que a pedra é o apóstolo Pedro. E dessa maneira colocam o apóstolo Pedro como pedra de esquina em suas crenças. Daí surge a doutrina da infalibilidade papal. Isso vem de uma má interpretação de uma palavra que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos, conforme Mateus capítulo 16, verso 17, quando o Senhor respondeu a pergunta que o Senhor fez para os seus discípulos, perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns disseram João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. E o Senhor perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E nessa resposta de Simão Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo para Pedro, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E aí ele faz essa palavra: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui o significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão que o apóstolo Pedro fez e também os demais discípulos. Jesus Cristo é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, ele chama seu discípulo de Pedro, que quer dizer Petros, que significa uma pedra pequena. A seguir, ele diz sobre esta pedra, no grego Petra, que significa uma grande rocha maciça ou rochedo, edificarei a minha igreja, isto é, sobre a confissão feita pelo apóstolo Pedro. Então o Senhor Jesus Cristo, que é a pedra, o único grande alicerce da igreja, Pedro fez essa declaração, que o Senhor Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores rejeitaram. Isso que nós encontramos no verso 4, lido de sua primeira epístola, capítulo 2. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11,
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O grande fundamento para a nossa vida é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, nós vemos a atuação da parte de Deus, mostrando para Israel que a nação de Israel era a nação que iria trazer este fundamento através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, então, ele é esse grande fundamento. Em Mateus capítulo 21, verso 42, nós lemos: disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feita isso e é maravilhoso aos nossos dias. O Senhor Jesus Cristo é essa pedra. Vemos em Isaías, capítulo 28, verso 16: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apressa. Essas revelações que vêm lá do Gênesis, que passam pelos profetas e chegam na grande plenitude dos tempos pelo Senhor Jesus Cristo, nos mostra que o Senhor Jesus Cristo é essa pedra principal, pedra de esquina, pedra angular. Por isso, Pedro, ele diz que nós agora somos pedras vivas. Em Efésios capítulo 2, verso 20, a palavra de Deus nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. É algo, e ele conclui, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Essa palavra, prezado ouvinte, ela é muito importante, o nosso entendimento, porque o que Deus quer construir é uma metáfora, como estamos analisando neste dia, de um edifício santo, um edifício casa espiritual, um edifício sacerdócio santo. E cada um de nós tem uma participação muito importante nesse contexto. Nós somos como pedras vivas, diz o apóstolo Pedro. Uma expressão muito rica que ele utiliza, pedras vivas. Isto é, pessoas que têm substância, pessoas que têm fundamento, pessoas que vão sendo lapidadas por Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, e nós somos encaixados. Cada um de nós tem uma propriedade de se encaixar numa determinada parede, numa determinada colocação, e assim nós vamos sendo edificados, uma casa espiritual, algo que Deus vai construindo nas nossas vidas. Começamos como uma pedra bruta e ao decorrer da nossa caminhada cristã, Deus vai nos moldando. Como tem sido a sua vida, prezado ouvinte? Você já conheceu o Senhor Jesus Cristo? Ele é a pedra principal.
ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas a palavra de Deus nos diz que, através do Senhor Jesus Cristo, como disse Pedro, em Atos capítulo 4, verso 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, falando dos judeus, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Assim, as nossas vidas estão sobre esta pedra principal, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele é aquele que vai, através do Espírito Santo, promovendo a nossa conversão. O nome do Senhor Jesus é o único que pode fornecer a salvação. Então, neste dia, você tem sido uma pedra viva, você tem sido alguém maleável para ser encaixado nessa casa espiritual, nesse edifício espiritual. Quantas metáforas, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do matrimônio, da noiva de Cristo. Ele fala do corpo, que é a igreja. E aqui Pedro utiliza a questão também do edifício. Nós vamos sendo encaixados e assim essa estrutura ela vai ser oferecida para Deus. Com qual finalidade? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te dê essa condição de você ser essa pedra viva, pedra que está sendo lapidada para que você faça parte deste edifício. Senhor, nosso eterno Pai, abençoa este ouvinte, esta ouvinte, que conheçam o grande fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, a pedra principal de esquina, e que através desta pedra sejam também edificados como edifício, como casa espiritual, para oferecerem sacrifícios agradáveis ao Senhor, que é o nosso culto racional. Abençoa este ouvinte, esta ouvinte. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.